Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o animadão da TV Câmara, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte animado, começando mais uma semana. Começando mais uma semana, sempre alegre e feliz. Aqui com a gente também, não está muito feliz não, o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, que é o mascotinho do Hora do Esporte. Eu disse que ele não está muito feliz porque o Santástico dele não venceu ontem, foi engolido, não foi nem tanto, né? Mas o Corinthians bateu o Santos e ele está tristão porque vai cair o Santos. Boa tarde, Luizão, tudo bem? Falou que não. Não vai cair, Luizão? Não vai, não? Então, mas tá no bom. off ele fala que vai. Ele fala. Nos bastidores ele fala. Que beleza. Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora. Mas muda de time, Luizão. Que beleza. E olha só, a gente começa a Hora de hoje falando de futsal. Na sexta-feira, São José entrou em quadra pela segunda rodada do Campeonato Paulista, encarando o Corinthians, eterno rival de Paulista, de Liga Nacional e tudo mais. E olha, não deu para o São José não, que foi goleado. Vamos ver como é que foram os gols da partida? Solta, Matheus. O primeiro do jogo saiu restando 5 para terminar o primeiro tempo. Davis, pelo meio, deu passe açucarado para Igor Bredoff, que chegou batendo cruzado de primeira e fez. Corinthians 1, São José 0. O segundo saiu restando 2:21 para terminar a primeira etapa. O goleiro Lucas saiu jogando errado e Luiz Brise, de bico, encheu o pé para fazer o segundo do timão. Luiz Brise, Corinthians 2-0. Restando 31 segundos para o fim do primeiro tempo, o goleiro Lucas saiu errado de novo. O Corinthians recuperou com o Lucas Martins, que abriu para Luizinho, que dominou, tá sem goleiro. Luizinho rolou para o meio para Luiz Brise dominar pisando e fazer o segundo dele no jogo, o terceiro do Corinthians. Corinthians 3, São José 0. Na segunda etapa, o Corinthians chegou de novo pela direita. Igor Carioca segurou e rolou para o meio para Luizinho dominar pisando e bater. No caminho, Israel esticou o pernão e fez o seu. Israel foi para a rede. Corinthians 4-0. Restando 7:26 para o fim do jogo, depois do chutão aqui de trás, Luiz Fernando afastou de cabeça, mas Lucas Martins, esperto, dominou de direita e mandou o sapato de esquerda para fazer mais um pro timão. Lucas Martins, Corinthians 5-0. E restando 5 para terminar o jogo, o sexto do Corinthians. Maicon veio para a cobrança de falta, a bola explodiu no rosto de Davis e entrou. Davis foi para a rede, meio sem querer é verdade, e fechou o placar na capital. Final no ginásio Vlamir Marques, Corinthians 6, São José 0. Pois é, Brunão, a gente falava, né, que ia ser um termômetro esse jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, justamente já visando a Liga Nacional, que será na próxima quinta-feira. Que traulitada o São José tomou do Corinthians, hein? E aí faz o São José perder um pouco do saldo que fez contra o Campos do Jordão também, né? Fez 8 no Campos do Jordão, aí chega contra o Corinthians, toma 6. Esse time do São José ainda que não, de alguma forma, ainda não se encontrou, não encaixou. Tá bem, em comparação à temporada passada, bem abaixo do que pode apresentar, né? O ano passado, lembrando que o São José chegou às oitavas de final da Liga Nacional, saiu por pouco, chegou na final do Campeonato Paulista, perdeu pro Sorocaba, que é o time a ser batido aí. E fez partida de igual para igual na final, né? Pois é, e até no finalzinho do jogo o São José perdeu a chance de um tiro livre ali. Foi bem, o goleiro deu um tapinha sutil com a bola batendo no travessão e foi para fora. Então, esse time do São José que fez uma brilhante campanha, apesar de não ter vencido o título, né? Venceu no comecinho do ano, numa recopa lá contra o Taubaté e tal, mas título de Liga Nacional e Paulista bateu na trave. Hoje, acho que vai passar bem longe de bater na trave, tanto no Paulista quanto na Liga Nacional. Pois é, o São José teve 2 desfalques importantes, né? O Gomes e também o Gabriel Soares. O Gabriel Soares, que é peça fundamental aí do esquema do técnico Gabriel Pichu, não pôde jogar, realmente complica. Além do Gomes, é mais um jogador que também está sempre utilizando, às vezes entra como titular, mas certamente estaria no rodízio aí dos jogadores. E a gente sabe, os grandes times, o Corinthians, o Sorocaba, o Atlântico Erechim,
Grandes clubes hoje de futsal, eles têm pelo menos 3 quartetos. Às vezes sai os 4 de uma vez só, entra outros 4, sai esses 4, sai o terceiro quarteto, enfim, precisa ter elenco. São José tem número de jogadores, até que tem, mas parece que o quinteto titular do São José, em princípio, é um quinteto bom, é a base do ano passado, mas ali quando precisa rodar a equipe, aí o nível acaba caindo. Os jogadores que chegaram ainda parece que não se engrenaram ainda, faz parte, vai ter que engrenar durante a competição, porque do jeito que tá muito ruim. Próxima quinta-feira, enfrenta novamente o Corinthians, só que dessa vez em casa, na Arena Farmaconde, e dessa vez pela Liga Nacional, onde São José não tá bem das pernas. Pois é, é aí que o torcedor deve apoiar, né? Ainda mais sendo a Arena Farmaconde, que é um ginásio muito maior do que era o tênis clube, então a questão panela de pressão já não tem tanto também, até porque a torcida fica um pouquinho mais afastada, então o torcedor tem que ir comparecer para empurrar esse time aí para recuperação na Liga Nacional. Pois é, vamos torcer, vamos acompanhar e, claro, a gente traz todos os detalhes para você aqui dentro do nosso Hora do Esporte. Brunão, mudando de assunto, mudando a chave, vamos falar de atletismo, porque a equipe de atletismo sub-18 do Atleta Cidadão conquistou bons resultados no último final de semana na Arena Caixa, pelo Campeonato Paulista em São Bernardo do Campo. Gustavo Machado conquistou a prata nos 800 metros e ainda ficou em 4º lugar nos 1.500 metros rasos. O Matheus Balbino também subiu ao pódio, levando o bronze nos 400 metros rasos. O Nicolas Moreira foi bronze no decátlon. No revezamento 4 por 100 metros, né, o masculino, com a equipe composta por Ailton Ferreira, Rian Meirelles, o Vitor Hugo e também o Matheus Balbino, eles faturaram o bronze. Já no feminino, a Alicia Almassi, a Lauren Macchini, a Ana Carolina e a Eduarda Alana ficaram na 4ª colocação na mesma prova. O próximo desafio dessa equipe de atletismo é o Troféu São Paulo, que acontecerá no próximo final de semana no mesmo local, Brunão. Muito bacana os resultados, até quem não conseguiu uma medalhinha ali, pelo menos chegou perto do pódio ali, muito bacana, parabéns a todos que fazem parte desse projeto, né? Atleta Cidadão, muito bacana, e bora para a próxima aí, tentar, quem não conseguiu medalha, tentar beliscar essa medalha aí. Sem dúvida alguma. Teve atletas também que conquistaram o 4º, 5º lugar ali também. A gente não colocou todo mundo, senão fica muito extenso, mas enfim, méritos para todos que estiveram por lá, independente da 4ª, 5ª ou o pódio. Estão todos de parabéns. É um projeto muito bacana dentro do Atleta Cidadão, nas várias modalidades, e o atletismo é uma das fortes aqui de São José dos Campos. Estaremos de olho e, claro, com novidades a gente informa para você aqui no nosso Hora do Esporte, que vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta tem informações do basquete e também categorias de base do futebol. Tem muita coisa ainda no Hora do Sai Daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar de futebol feminino. São José entrou em campo ontem pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A2, recebendo no campo do João do Pulo o Atlético Mineiro. Era o encontro das duas equipes que ainda não venceram na competição dentro do Grupo A. E quem levou a melhor foram as mineiras. Vamos ver como é que foi a partida, vamos ver os gols da partida, e são muitos. Solta, Matheus! O primeiro do jogo saiu depois da marcação deste pênalti de Júlia Oliveira em cima de Amália. Rafa Trabalão veio para a batida e fez. São José 0, Atlético Mineiro 1. O segundo do Atlético saiu depois dessa cobrança de falta. Tayane levantou para o meio do pagode. Ingrid subiu mais que todo mundo para colocar lá dentro. São José 0, Atlético Mineiro 2. O terceiro gol atleticano saiu aos 36. Cindy Ramos saiu na cara de Júlia Conde, que fez uma defesaça. A zaga ficou com ela, mas afastou mal. O Atlético recuperou e na segunda chance, Cindy Ramos não desperdiçou. Na cara de Júlia Conde, tocou no canto direito para fazer o terceiro do Galo Mineiro. São José 0, Atlético Mineiro 3. Já estamos no segundo tempo. Logo a 3 minutos, Kellen foi para a linha de fundo e fez o cruzamento para trás. A zaga do São José foi afastar e tocou para o próprio gol e fez contra. Mas a arbitragem deu gol para Rafa Trabalão. Era o 4º do Atlético, o 2º de Rafa Trabalão, que ganhou o gol. Atlético Mineiro 4-0. O 5º do Atlético saiu aos 20, depois do cruzamento por baixo. Kellen livre foi para a rede para fazer mais um para o Atlético Mineiro. Galo de Minas 5, São José 0.
Aos 30, falta aqui da esquerda, Bárbara fatiou lá na direita, a bola subiu, o ataque brigou a primeira, ganhou na segunda e no toque pro meio, Kellen ganhou de cabeça, a bola sobrou no segundo pau para Debinha, colocar no fundo das redes de Júlia Conde, era o sexto do Atlético, Debinha, São José 0, Atlético Mineiro 6. E aos 44, o Atlético fechou a contagem com mais um. Cindy Ramos ganhou na entrada da área e mesmo desequilibrada fez o toque para Kellen, que ajeitou o corpo e bateu de primeira no canto esquerdo de Júlia Conde, que foi, mas não achou. Era o segundo da Kellen no jogo, o sétimo do Atlético na partida. Final no campo do João do Pulo aqui em São José dos Campos. São José Futebol Feminino 0, Atlético Mineiro 7. Pois é, Brunão, a situação do São José Futebol Feminino está muito delicada, a gente até conversava aqui em off, né? A maioria das meninas do São José, sub-18, sub-19, sub-20, pouquíssimas atletas são realmente adultas, com experiência de campeonato brasileiro, que pese a divisão, a primeira divisão, a segunda, o São José vai ter muitas dificuldades e dificilmente vai escapar do rebaixamento. Já já a gente vai ver a classificação do grupo do São José, lembrando que na classificação geral, somando os dois grupos, as duas últimas caem para a Série A3, né? Terceira divisão do futebol brasileiro. Hoje, o São José é a pior equipe dentre os dois grupos, todos os times que estão disputando. 7-0 é muita coisa, né, Brunão? Se eu não me engano, são 19 gols tomados, né? Foram 18. 18? Foi 2 contra o Minas Brasília, depois 6, 4 do Taubaté, são 6, depois... não, acho que são 19, bom, enfim. Na tabela tá 18 lá que eu peguei, mas enfim. Enfim, são vários gols. Vários. Tomados pelo São José, apenas um feito contra o Taubaté na derrota de 4-1. A gente dizia aqui que o São José tem que tomar cuidado, né? Isso antes de começar, né, o campeonato. Porque era um projeto novo, ano passado quase caiu, se salvou na última rodada, vencendo o Bahia fora de casa, foi um resultado... muito bom, né? Porque... Que, digamos, foi uma combinação lá, eu não lembro exatamente a combinação, mas essa vitória com o Bahia já era pouco provável mediante a campanha do Bahia, teve outros resultados também que favoreceram para o São José permanecer. Por sorte não caiu. Pois é, e o ano passado tinha o glorioso Docimel na Bahia, que era o saco de pancadas do grupo e era o fiel da balança aí, que acabou ajudando o São José também a sair dessa situação incômoda. Agora, esse ano... Tudo diferente aconteceu, né? O São José não disputa o Campeonato Paulista, né? Por uma surpresa de todo mundo, o São José não está disputando o Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, aí sim, acabou sendo o Docimel da vez, né? Acho que com 4 rodadas a gente já dá para falar que o São José é o Docimel, é cruel falar isso, mas é o saco de pancadas do grupo. Então, vai ser muito difícil para o São José esse ano escapar do rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha como é que está a classificação do Grupo A, é o grupo do São José com 8 equipes. Olha lá, o Santos é o líder, Botafogo, Minas, Brasília, Avaí, Kinderman, as 4 equipes que se terminasse hoje a competição estariam classificadas já para o mata-mata de quartas de final, seguido pelo Taubaté, o Atlético Mineiro que conquistou sua primeira vitória, Vasco da Gama que é o próximo adversário do São José e o São José, olha lá, 19 gols, tá certo, Bruno, você tem razão, o saldo aqui de menos 18. Aí, tem razão, bem lembrado aí, 19 gols contra apenas 1 e o saldo é de menos 18, isso que eu fiz confusão. Menos 18 de saldo, hoje, que a gente não tem aqui a outra tabela do outro grupo, mas o São José é a pior equipe da competição. Infelizmente, a gente dizer isso, né, de campeão mundial alguns anos atrás para a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro é triste, mas é a atual realidade do São José. Vamos torcer, vamos aguardar, né, e esperar. Próximo jogo do São José contra o Vasco da Gama no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, no próximo domingo, 15 horas. É o jogo do São José, tá bom? Uma pena, a gente fica até sem palavras de dizer desse São José, multicampeão, Libertadores, Mundial, Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e agora nessa situação, mas é a fase atual do time feminino, tá certo? Brunão, mudando de assunto, falando de basquete, o time feminino do São José entrou em quadra na última sexta-feira contra o Campinas, pela primeira rodada do retorno da LBF. As duas equipes, vindo de vitória, se enfrentaram em um confronto direto, já que os dois times estavam iguais
na tabela de classificação. E quem se deu bem foi o São José, que venceu a partida mesmo jogando lá no ginásio do Tênis Clube em Campinas, pelo placar de 92-82, com show da armadora colombiana do São José, a Manu Rios, que anotou 41 pontos na partida, pegou 6 rebotes e ainda distribuiu mais 4 assistências. Com o resultado, o São José se isola na 5ª posição da competição, na cola do Ourinhos, que é o 4º colocado. Brunão, bela apresentação do São José. O ginásio do Tênis Clube lá que não virou prédio. Não virou prédio, ainda. Mas o importantíssima vitória do São José, né? O São José que estava empatado ali praticamente, né? Com as adversárias. Então, o São José vencendo, se afasta um pouquinho mais da 8ª posição ali, fica um pouquinho mais perto do 4º colocado, do 5º colocado, mais dentro desse grupo dos 8 que se classificam. Então é importante essa vitória, principalmente sendo fora de casa, né? São José que sofreu, acho que se não me engano, 2 ou 3 derrotas em casa, teve vitórias fora de casa também. Então é sempre importante vencer, trazer vitórias fora de casa e dentro de casa se manter, se não 100%, pelo menos próximo do 100% ali de aproveitamento. E o São José não passou sustos na partida. Quem gosta de basquete gosta de números. Primeiro quarto vencido pelo São José 27-14. Segundo quarto, vitória do Campinas 22-19. Levou o jogo com 10 de vantagem para o intervalo para o São José, 46-36. Terceiro quarto, vitória mínima para a equipe do Campinas 21-20. O jogo foi para o intervalo, para os últimos 10 minutos, com 66-57 para o São José, 9 de vantagem. Aí no último quarto, o São José acabou vencendo por 26-25, placar final 82 Campinas, 92 São José. Principais pontuadoras pelo São José: Manu Rios, 41 pontos, 6 rebotes e 4 assistências, como eu já havia dito. Alau Isaías, 16 pontos e 4 rebotes, seguido pela Jennifer Munhoz com 13 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Pelo lado do Campinas, a Isa Zangali, 35 pontos, 17 rebotes, double-double para ela, só deu ela no garrafão, mais 2 assistências, foi a melhor do Campinas. Matheus, coloca pra gente a classificação pra gente dar uma olhadinha, por gentileza. Lá em cima, você sabe, Sampaio Basquete, César Araraquara, Corinthians e Ourinho seguem ali os 4 primeiros. Já faz um bom tempo que a tabela não muda nesses 4 primeiros. São José agora isolado na 5ª posição com 57,1% de aproveitamento. O Campinas ali embaixo, logo abaixo do São José, na 6ª posição com 50% de aproveitamento, 14 jogos, 7 vitórias, 7 derrotas. Próximo jogo do São José já é amanhã contra as lanternas aqui, ó, o Maringá. Maringá, 11º colocado, lanterna da competição. O jogo pro São José ganhar amanhã, hein, Brunão? Mas também tem que ir atento, porque contra o Blumenau também estava lá embaixo, acabou perdendo. Então tem que ir jogar sério para conseguir essa vitória e aí ficar cada vez mais dentro do G8. Muito bem, a gente vai acompanhar esse jogo e na quarta-feira todos os detalhes para você aqui no Hora do Esporte, que faz mais um break na volta, tudo sobre as categorias de base que jogaram neste final de semana. Só teve traulitada para os times de São José e tem uma notícia bacana também sobre ginástica rítmica. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte. Olha só, as equipes de base do São José Esporte Clube entraram em campo neste final de semana. O time sub-20 do São José foi até Mirassol enfrentar os donos da casa pela 4ª rodada. Já os times sub-17 e sub-15 foram até Itaquaquecetuba pela 5ª rodada do estadual. Vamos ver todos os gols, tem bastante, hein? Solta, Matheus! Pelo Paulista Sub-20, no CT do Mirassol, o primeiro dos donos da casa saiu aos 4. Depois do levantamento da intermediária, Enzo Silva dividiu com o goleiro Eduardo do São José. Enzo Silva ficou com ela e tocou para o gol vazio. Mirassol 1, São José 0. O segundo saiu aos 13, nessa cobrança de falta de Gabriel Chemes, que passou por todo mundo e entrou. Mirassol 2, São José 0. Já estamos no segundo tempo e tinha mais Mirassol. Aos 4, Felipinho levantou para Gabriel Chemes fazer mais um na saída do goleiro Eduardo. Mirassol 3, São José 0. Aos 11, Enzo Parra recebeu no meio entre 2 marcadores e bateu à esquerda de Eduardo, que ainda tocou na bola, mas ela entrou. Era o quarto do Mirassol. Mirassol 4-0. Aos 22, Felipinho pedalou em cima da marcação, invadiu a área, carregou, achou espaço e bateu para fazer um golaço. Era o quinto do Mirassol. Felipinho foi para a rede. Mirassol 5-0.
E o sexto do Mirassol foi de pênalti. Biro encheu o pé para fechar a conta. Final no CT do Mirassol. Mirassol Sub-26, São José 0. Pelo Campeonato Paulista Sub-17 no estádio Ildeus Silvestre do Carmo em Itaquaquecetuba, o São José perdeu a invencibilidade na competição com os gols saindo no primeiro tempo. Aos 6, depois da cobrança de falta, a bola sobrou na entrada da área e Davi recebeu de costas pro gol, girou e bateu de canhota para fazer. Itaquaquecetuba 1, Davi é o nome do gol, São José 0. O segundo do Itaquá saiu aos 13, Diego recebeu aqui na esquerda, foi carregando, cortou para a perna direita e soltou a bomba em curva no cantinho do goleiro, que foi, mas não achou. Amplia o Itaquaquecetuba, Diego, Itaquá 2, São José 0. E aos 37, Marcos Vinícius, nessa cobrança de falta ensaiada, bateu por baixo para diminuir o marcador para o São José. Marcos Vinícius foi para a rede, mas ficou nisso. Final no estádio Ilneu Silvestre do Carmo em Itaquá. Itaquaquecetuba Sub-17 2, São José 1. E pelo Campeonato Paulista Sub-15, no mesmo local, os meninos da Águia também foram derrotados, mas pelo placar de 1-0 com esse gol aí de Nicolas. Depois da boa jogada pela direita de Gustavo Silva, Nicolas livre dominou e empurrou para as redes do São José. E ficou assim, final no estádio Ilneu Silvestre do Carmo em Itaquá. Itaquaquecetuba Sub-15 1, São José 0. Pois é, Brunão, que coisa, hein? Só traulitada. Traulitada foi do Sub-20, que realmente não está bem. Tem 3 grupões lá e o São José é o penúltimo dentro do seu grupo, acho que é o grupo 1, que é o grupo que o São José está 6-0 para o Mirassol, que, convenhamos, é um time também de primeira divisão, que já vem com uma base já de algum tempo. Você viu o CT ali deles, né? Tá jogando num dos campos, atrás ali 2 outros campos sendo regados e tal, já tem uma estrutura um pouco maior, mas um placar bastante elástico. E aí, o Sub-15 e o Sub-17, resultados normais, jogaram fora de casa. O Sub-17, principalmente, que acabou perdendo a sua invencibilidade, vinha de 4 jogos, 4 vitórias, agora perdeu a invencibilidade para o time de Itaquá, e o time de Itaquá agora assumiu a liderança, roubou do São José. São, como você falou, né, um Sub-20 que pega um Mirassol que tem um time já na primeira divisão, teve essa ascensão meteórica aí, né? Até 2016 jogava a Série A2 do Campeonato Paulista, e aí conseguiu uma vaga na Série D e foi subindo, chegou hoje na Série A com um estádio belíssimo, com um centro de treinamento muito bonito também. Então, são reflexos do trabalho feito fora de campo, que levaram o profissional do Mirassol à primeira divisão, e tem esses reflexos também na categoria de base, e aí acaba sendo um Davi contra Golias, mais ou menos aí. E os outros, acho que são resultados, como você falou, normais também. Enfim, próximo jogo tá aí para a garotada do São José descontar essas derrotas que tiveram lá em Itaquá. Os meninos do Sub-15 estão um pouquinho abaixo lá na tabela de classificação, acho que no seu grupo está ali na penúltima posição, mas está tudo muito embolado. E o Sub-17, como eu disse, o São José agora foi para a segunda posição, o time de Itaquá acabou assumindo a liderança com a vitória ali no confronto direto entre os líderes. O São José entrou como líder do grupo, Itaquá em segundo. Com a vitória, o Itaquá roubou essa liderança dentro do grupo. Quem também não foi bem, Brunão, foram os meninos do Joseense, que tem aquela parceria com o Atleta Cidadão, também entraram em campo neste final de semana para enfrentar o Mantiqueira de Guaratinguetá no campo do João do Pulo. E os 2 times de São José dos Campos foram derrotados. O Sub-15 acabou perdendo pelo placar de 4-0, doído, hein? E o Sub-17 foi derrotado pelo placar de 2-1. Todas as equipes do Sub-20, 17 e 15 do São José e o Sub-17 e 15 do Joseense, eles voltam a campo no próximo final de semana. O Atleta Cidadão, como eu disse, parceria com o Joseense, usa o uniforme do Joseense, mas os atletas são do Atleta Cidadão, não foram bem, perderam para o Mantiqueira. Acontece, tem que virar essa página aí e buscar a vitória na próxima partida, tanto o Sub-15 quanto o 17. Pois é, sucesso aí para os meninos e, claro, a gente vai acompanhando aqui dentro do nosso Hora do Esporte, vai divulgando para você jogos, quando tiverem jogos aqui em São José dos Campos, vá lá prestigiar os meninos, seja do Joseense, seja do São José Esporte Clube. Geralmente acontecem boas partidas, tá certo? Brunão, para a gente fechar o Hora de hoje, a equipe de ginástica rítmica do Atleta Cidadão foi destaque na Copa São Paulo de Ginástica Rítmica, níveis 1, 2 e Elite
Elite Juvenil, realizado lá em Guararema no último sábado. Elas conquistaram o primeiro lugar no conjunto categoria Juvenil Elite com uma bela apresentação no aparelho Arco. O grupo comandado pela treinadora Maiara Justino foi composto por Isadora Constantino, Rafaela Ribeiro, Eloá Alvarenga, Fernanda Prudente, Laura Pedroso e Luísa Diniz. Já no individual, você vai ver a fotinha dela aí, ó. A Rafaela Ribeiro da Cunha também se destacou, conquistando o terceiro lugar nos aparelhos bola e massas, além de levar a medalha de bronze na classificação geral na categoria juvenil nível 1. As meninas voltam ao tablado para a disputa da Copa São Paulo em Campinas nos dias 24 e 25 de maio, próximo final de semana, e também a Copa São Paulo de Ginástica Rítmica para o dia 7 de junho aqui em São José. E também elas voltam para a Copa Brasil, programada para o do dia 11 ao dia 15 de junho, lá no Rio de Janeiro, mais uma vez, ginástica rítmica trazendo bons resultados para São José. E a agenda lotada, né? Você falou da competição que as meninas disputaram, agora já tem as 3 pela frente. Pois aí. É. Então, a meninada aí da ginástica rítmica que não para. Então, parabéns para todas que foram lá, brilhantaram, participaram muito bem e sorte nas próximas competições aí que estão por vir. Parabéns a todas as meninas que fizeram parte do grupo, para as professoras, para as técnicas, para o grupo de ginástica rítmica de São José dos Campos, do programa Atleta Cidadão. Programa Atleta Cidadão que dispensa apresentações, a gente está sempre falando aqui das mais variadas modalidades. Parabéns às meninas e, claro, sempre vocês também terão espaço aqui no nosso Hora do Esporte, que vai chegando ao seu final. Vambora, Brunão? Bora. Tá na hora, né? Vambora, Brunão. Grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora contigo. Boa semana para todos nós. Quarta-feira te espero aqui, Brunão. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Boa semana a todos e até quarta-feira. Até quarta-feira. Luizão, aquele abraço para você. Sempre um prazer também dividir o Hora contigo. O Luizão que tá triste com o Santástico dele, que não ganha de ninguém. Não ganha do Corinthians, vai ganhar de quem, Luizão? E, meu, o Corinthians também tá ruim, mas ganhou do Santos, que tá pior. Inho ruim, inho pior. Mas o inho ruim ganhou do inho pior. Que beleza. E para traduzir isso, que beleza. Luizão, grande abraço para você. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora. Eu vou ficando por aqui, você fica com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na quarta-feira para te deixar bem informado sobre os assuntos dos esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, fique com Deus, até quarta. Tchau, tchau.